Meu nome é Heloísa Santana, eu sou professora de baralho cigano e eu vou te ensinar a ler as cartas do baralho cigano com clareza e segurança. Os seres humanos, nós sempre fomos muito ligados a símbolos e a gente sempre procurou os símbolos para decifrar os enigmas, né, para tentar desvendar as coisas, para tentar adivinhar. Então a gente vai usar, olha só, vai usar um copo com água para ver o símbolo dentro do copo com água. Vai usar a borra do café para ver o símbolo que se forma na borra do café. Vai usar vela, né, para ver o símbolo que se forma lá quando termina a vela ou na chama da vela. Então, a gente está sempre procurando desvendar, né, os segredos, adivinhar alguma coisa através dos símbolos. E essa leitura dos símbolos, ela é muito antiga, vem lá dos primórdios, né? Como eu falei, tem vários oráculos, várias formas aí de leitura de símbolo. Isso acaba sendo muito intuitivo. Com as cartas não é diferente, com as cartas também foi usado os símbolos para fazer essa comunicação. Então, isso acaba trazendo uma leitura muito intuitiva. O baralho cigano, ele não é difícil, a leitura dele, né? A leitura dele não é difícil justamente porque ela é baseada nesses símbolos. É claro que além dos símbolos, né, muita gente lê só intuitivamente. Quem lê só intuitivamente só se prende nos símbolos. Só que, o que eu falo sempre, né? A gente tem sempre que, além do intuitivo, a gente tem que estudar para saber algo a mais. Porque nem sempre o nosso lado intuitivo tá muito legal, né? Mas a leitura das cartas, a gente não pode negar que elas se baseiam nisso, na simbologia das cartas. Então acaba ficando fácil a leitura, né? Então, aí você vai pegar uma carta, cada símbolo, ele tem um significado ou vários significados. Na verdade, cada carta ela tem vários significados, que você vai adaptar esses significados à sua pergunta. Você vai adaptar à questão, você vai adaptar ao contexto. Vocês vão entender isso tudo, vocês vão entender o que é contexto, tudo na nossa aula que começa segunda-feira, tá? Então, cada carta, ela tem vários significados. E como você vai saber, Ih, deu ruim aqui no YouTube, peraí, gente. Voltou. E como você vai saber, cada carta, ela tem um conjunto de símbolos. E você vai encaixar essa simbologia de acordo com a questão que você está analisando no momento, né? De acordo com o que você está procurando, de acordo com o que você quer a resposta, você vai encaixar a resposta que está ali naquela carta. E como é que você vai fazer essa leitura? Como eu falei para você, você vai conhecer o significado, né, de cada carta, o que cada símbolo quer falar, todos os conjuntos. Mas o que eu digo para vocês é que não decorem. Não decorem. Tenta, gente, tenta fazer assim, olha. Conforme vocês forem estudando, isso vai entrando em vocês, vai incorporando, não se preocupem. Mas inicialmente procura olhar para a carta e ver o que ela representa para você, tá? O que essa carta quer dizer para você? Internaliza isso. Começa assim, depois você vai se aprofundando, depois você vai tentar, você vai ver que a carta tem várias nuances, claro, a gente não pode ficar ali no superficialzinho, a carta tem várias nuances, mas você pode começar a ler assim. Você vai lá olhar o urso, né? O que essa carta aqui quer falar? Nossa, o urso é grande. O urso, o que o urso pode querer falar? O que remete aí o urso, gente, para vocês? Olha só, você sabia que o urso, ele pode simbolizar a mãe? Lembra da mamãe ursa? Né? Que protege os seus filhotes? O urso, ele pode representar a mãe. O urso, ele pode ser uma pessoa ciumenta.
O urso, ele pode ser uma pessoa que guarda, né? Porque o urso, ele precisa de guardar para ele hibernar. Então, o urso pode ser aquela pessoa que guarda. Então, por isso o urso é um bom administrador, porque ele sabe administrar aquilo ali. Então, onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que se vocês começarem a se conectar com a carta, vocês conseguem ler. É claro, olha o que eu estou falando para vocês. As cartas, elas têm várias nuances. Então, vocês precisam, sim, estudar. Não é de uma hora para outra que ninguém consegue, assim, ler o baralho cigano maravilhosamente. Mas consegue fazer boas leituras, sim, tá? Mas é o que eu tô falando para vocês. Não se prendam a palavras-chave. Ah, porque eu vou decorar todas as palavras-chave e vou ser ótima. Não vai. Primeiro, quando você está começando, ninguém consegue decorar várias palavras-chave, tá? Então, se vocês forem por esse caminho, estão indo pelo caminho errado. Inclusive, esse é o maior erro de quem está começando a estudar baralho cigano. É tentar ficar decorando palavra-chave. Não faz isso, gente. Não fica decorando palavra-chave. Porque se vocês ficarem decorando palavra-chave, vai dar um branco danado na hora que vocês forem fazer as leituras de vocês. Então, façam isso que eu estou falando para vocês. Procurem entender o símbolo da carta, tá? Procurem entender qual é o símbolo que a carta traz. A gente vai conversar bem mais sobre isso lá no dia 22, segunda-feira, a gente vai começar analisando carta a carta. Mas você pode olhar já pensar, gente, já começar a se conectar com a carta. O que a carta quer falar com você? Quando você olha para ela, ela te remete a alguma coisa, né? Olha aqui o cavaleiro, ele te remete a alguma coisa. Então começa a pensar assim.